E se o jogo nunca tivesse sido sobre o amor que você entrega, mas sobre a ferida que o outro insiste em tocar? Quando o narcisista percebe que o empata finalmente decifrou o idioma oculto que sempre o manteve preso, uma nova guerra silenciosa começa. O que acontece quando a presa entende o caçador e aprende a caçar de volta? Carl Jung dizia que aquilo que negamos nos domina e aquilo que aceitamos nos transforma. Mas o que acontece quando o empata, cansado de sangrar em silêncio, começa a falar a língua do seu algoz? Não é apenas um diálogo, é um espelho que devolve ao narcisista sua própria sombra. E nesse reflexo, nem sempre o mais forte suporta o que vê. Imagine um tabuleiro invisível, onde cada gesto, cada palavra, cada silêncio foi cuidadosamente calculado pelo narcisista para manter o empata cativo. Agora, imagine esse tabuleiro virando de ponta cabeça, com as peças ganhando vida própria e recusando-se a obedecer às regras antigas. O que acontece quando a manipulação perde o poder e o manipulador se vê nu diante do próprio jogo? Há uma tensão que cresce, quase insuportável, quando o equilíbrio de poder se rompe. O narcisista, que sempre acreditou estar no controle, começa a sentir o gosto amargo da vulnerabilidade. Mas será mesmo que o empata está pronto para sustentar esse olhar? Será que compreender a linguagem do outro não significa também despertar forças ocultas que podem consumir a própria alma? Você está prestes a entrar em uma zona perigosa, onde não há inocência e cada revelação tem um preço. Este não é um simples vídeo, é um mergulho nas entranhas da psique humana, onde o empata descobre o poder de sua própria sombra. E o narcisista, pela primeira vez, teme o que sempre acreditou dominar. Mas cuidado, compreender esse enigma pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas relações. Há um instante secreto em toda relação, em que o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. É nesse instante que o empata percebe algo que nunca ousou admitir. A dor que ele sente não nasce apenas dele, mas é plantada com precisão no mais fundo de sua alma, por alguém que aprendeu a moldar feridas como esculturas. O narcisista sempre soube onde pressionar, sempre soube qual lembrança cutucar, sempre soube qual sombra despertar. Mas o que acontece quando o empata começa a enxergar esse jogo de manipulações não como destino, mas como linguagem? Carl Jung dizia que tudo o que negamos retorna como sombra, e o empata começa a perceber que as suas próprias recusas deram ao narcisista o material perfeito para construir um cárcere invisível. A bondade, a entrega, a fé no outro, virtudes que pareciam inabaláveis, tornaram-se portas escancaradas por onde a manipulação entrava sem pedir licença. E a cada gesto, a cada sacrifício, uma parte da alma se perdia em troca de uma ilusão de amor. Mas agora, algo começa a se inverter. Como se a consciência despertasse de um transe antigo. O olhar muda. O silêncio do empata já não é mais o mesmo. Aquilo que antes era submissão se torna escuta atenta. Aquilo que antes era dor se converte em mapa. Ele começa a decifrar os símbolos ocultos por trás das palavras doces demais, das promessas grandiosas, dos silêncios carregados de desprezo. E como quem lê um livro proibido, percebe que cada movimento do narcisista carrega um padrão, uma coreografia que se repete como um feitiço. Mas compreender a coreografia não é o mesmo que libertar-se dela. O empata percebe que saber a linguagem é como abrir uma porta para um abismo maior, porque agora ele enxerga também sua própria cumplicidade, o modo como aceitou por tanto tempo o papel de espectador da própria dor. E essa revelação pesa. É como se cada palavra não dita, cada lágrima contida, cada noite em silêncio gritasse de volta: você permitiu. É nesse momento que a psique se divide. Uma parte clama por fuga, por esquecimento, por negar novamente. Mas outra parte, a parte que Jung chamaria de self, a totalidade que quer emergir, sussurra que não há volta, que ver a sombra é um caminho sem retorno. E o empata pela primeira vez sente que não é apenas vítima, mas portador de um poder silencioso que o narcisista nunca calculou. O narcisista, por sua vez, começa a perceber a mudança, ainda que de forma sutil.
sutil, um tom diferente na voz, um olhar que já não se quebra, uma ausência de medo onde antes havia submissão. E essa percepção é como veneno para a sua necessidade de controle. Porque se o empata começa a compreender a linguagem, quem é agora o verdadeiro autor da narrativa? Há algo inquietante nesse despertar. Porque não é apenas libertação, é também confronto. É como se, ao decifrar a sombra do outro, o empata fosse forçado a olhar para a própria sombra refletida. O espelho que antes apenas devolvia, dor agora devolve um duplo. O empata e o narcisista coexistindo dentro de uma mesma psique, como forças arquetípicas, travando uma batalha silenciosa pelo domínio da alma. E a pergunta que se instala é: o que acontece quando você percebe que o inimigo externo sempre foi também um reflexo interno? Será que o narcisista que você enfrenta lá fora não é também uma voz antiga que você carrega dentro de si, moldada por histórias, feridas e memórias que nunca foram nomeadas? Essa suspeita dilacera, porque torna impossível separar vítima e algoz. É nesse ponto que a tensão atinge um nível quase insuportável. O empata sente o peso da revelação, mas ao mesmo tempo, uma estranha clareza começa a emergir, como se cada peça de um quebra-cabeça esquecido estivesse voltando ao lugar. E esse encaixe não traz paz imediata. Traz uma nova consciência, densa, crua, inevitável, porque quando a linguagem do narcisista é compreendida, o jogo inteiro muda. Mas será que o empata está pronto para carregar o peso dessa nova visão? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata descobre que a linguagem do narcisista não está apenas nas palavras ditas, mas também nas pausas, nos silêncios carregados, nos olhares calculados que pesam mais que qualquer discurso. Cada gesto é um código, cada ausência é uma mensagem, cada frieza é um golpe sutil que busca corroer a essência do outro. Mas ao aprender a decifrar esse idioma secreto, o empata também percebe algo perturbador, que já o conhecia há muito tempo, mesmo sem nomeá-lo, como se tivesse sido treinado por dores antigas para reconhecer padrões invisíveis. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda símbolos que atravessam gerações. Talvez por isso, quando o empata enxerga o jogo do narcisista, uma memória arquetípica desperte, lembranças de infância, de vozes críticas, de ausências que deixaram marcas, de amores que feriram em vez de acolher. Tudo retorna como uma revelação incômoda. O narcisista não inventou a ferida, apenas a explorou. E isso dói, porque obriga o empata a encarar um passado que preferia esquecer. A ferida se torna espelho. Cada ataque do narcisista ressoa em um eco antigo, em um vazio que o empata carregou em silêncio. Mas agora, em vez de apenas sofrer, ele começa a observar. E nessa observação nasce um novo poder, o poder de não reagir como antes, de não entregar o mesmo alimento que o manipulador espera. O jogo se torna perigoso porque o narcisista depende da reação, e o silêncio atento do empata é como um corte invisível em sua necessidade de domínio. Mas será que o empata consegue sustentar esse silêncio sem se perder? A mente sussurra, o corpo treme, a alma clama por respostas. A tentação de voltar ao padrão é imensa. Reagir, explicar-se, justificar-se. O narcisista conhece esse terreno, mas o empata começa a perceber que a verdadeira força não está em falar mais alto, mas em recusar-se a ser arrastado para a arena onde sempre perdeu. O campo de batalha, agora, é outro, o interior. O narcisista percebe a mudança, e a sensação que o invade é a de uma ameaça invisível, algo que não pode controlar, algo que escapa aos seus truques. A raiva surge disfarçada em charme, a manipulação veste novas máscaras, a vitimização se intensifica, mas por trás de cada tentativa, o empata reconhece o padrão.
É como assistir a uma peça antiga pela primeira vez com os olhos abertos. A trama não surpreende mais, e isso enfraquece a ilusão. O paradoxo é cruel. Quanto mais o empata entende, mais o narcisista se desespera. Mas junto com essa clareza, vem uma pergunta dolorosa. O que fazer com esse conhecimento? Porque compreender não é libertar-se, é apenas enxergar a prisão com mais nitidez. E às vezes, a consciência pesa mais do que a ignorância. A visão abre portas, mas também cobra um preço. É nesse ponto que a sombra interior se agita. Jung lembrava que aquilo que negamos nos persegue, e agora o empata percebe que dentro dele também habita um fragmento do narcisista. A necessidade de ser reconhecido, o desejo de ser amado a qualquer custo, a raiva contida que nunca ousou mostrar. Esse reconhecimento é devastador, porque quebra a fantasia de pureza e obriga a olhar para a própria escuridão. E se o verdadeiro perigo não for o narcisista lá fora, mas o narcisista silencioso que habita dentro do empata? Essa pergunta ecoa como um trovão interno, deixando um rastro de inquietação. A mente luta para negar, mas o coração sabe que há algo de verdadeiro ali. Porque todo relacionamento tóxico, em algum nível, é também um reflexo do que não queremos ver em nós mesmos. Essa revelação é uma faca de dois gumes, liberta e assusta. Liberta porque tira o poder absoluto do outro, mas assusta porque coloca a responsabilidade no próprio empata. E responsabilidade é um fardo pesado, porque significa escolher, permanecer na ilusão confortável ou atravessar o deserto da consciência, fugir ou enfrentar a própria sombra, amar o reflexo ou quebrar o espelho. O empata sente que a travessia não tem volta. Cada insight é como uma chave que abre uma nova porta, mas nenhuma delas leva de volta ao antigo estado de inocência. O caminho se estreita, o ar pesa, a mente se expande. É como se a própria psique estivesse chamando para uma iniciação dolorosa, onde o fim não é garantido, mas a transformação é inevitável. Há um momento em que o empata percebe que já não está apenas observando o narcisista, mas também observando a si mesmo através dele. Cada palavra lançada como veneno revela não apenas a intenção do outro, mas também a parte de si que ainda deseja acreditar, que ainda deseja se entregar, que ainda teme a solidão. E é nesse ponto que a luta deixa de ser externa e se torna interna. Não se trata mais de escapar de um relacionamento, mas de escapar de uma prisão psíquica que sempre existiu. Carl Jung falava que aquilo que resistimos persiste, e o empata começa a notar que resistir ao narcisista não é suficiente, porque a resistência ainda mantém o vínculo, ainda dá forma à sombra. O verdadeiro rompimento não é resistir ao jogo, mas dissolvê-lo dentro de si. Mas como dissolver algo que ainda lateja, que ainda fere, que ainda se confunde com amor? Essa é a pergunta que se instala como um fantasma, um enigma que corrói o peito e exige uma resposta que parece sempre escapar. A sensação é paradoxal. Quanto mais o empata entende, mais vulnerável se sente. É como se abrir os olhos para a escuridão não a fizesse desaparecer, mas apenas revelar sua extensão infinita. A consciência é um clarão que ilumina tanto a saída quanto o abismo. E o empata precisa escolher para onde olhar. Mas escolher também é arriscado, porque a visão nunca mais será apagada. O narcisista, ao notar essa oscilação, intensifica seu teatro. Torna-se ora vítima, ora herói, ora carrasco. Suas máscaras se multiplicam, suas palavras ganham novas formas, suas investidas parecem mais delicadas e, ao mesmo tempo, mais cruéis. Mas o empata, mesmo estremecendo por dentro, começa a ver por trás das cortinas. O que antes o feria como verdade absoluta, agora soa como eco vazio, repetição de um roteiro que perdeu a força. E então surge uma dúvida profunda. Será que o narcisista também percebe que o empata o está decifrando?
porque há momentos em que o olhar do manipulador denuncia algo que nunca foi dito, uma espécie de medo disfarçado, um desconforto diante do espelho que já não obedece. E esse detalhe cria uma tensão nova. Quem está realmente em perigo agora? A batalha deixa de ser apenas sobre poder, passa a ser sobre identidade. O empata se pergunta quem ele é sem a dor, sem a manipulação, sem o papel de redentor que sempre carregou. E essa pergunta dói, porque por mais cruel que tenha sido, o vínculo com o narcisista também oferecia uma narrativa, um sentido, uma função. Libertar-se significa também perder esse papel. E o vazio que sobra pode ser ainda mais assustador do que a prisão. Esse vazio é o limiar da transformação. É nele que o empata começa a perceber que sua vida não precisa mais girar em torno de um jogo imposto, mas pode se abrir para uma nova trama, uma que nasce de dentro e não da manipulação externa. Mas o nascimento de algo novo sempre exige a morte de algo antigo, e o empata sente o luto dessa morte como um peso invisível. Jung lembrava que ninguém se torna iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que acontece. O empata se vê forçado a iluminar seus próprios abismos, a nomear suas próprias sombras, a encarar a verdade nua daquilo que tolerou, alimentou e perpetuou. É um mergulho sem garantias, mas que conduz inevitavelmente para dentro. Nesse mergulho, uma nova consciência começa a nascer. Perceber que o narcisista não tem mais a mesma força, não porque mudou, mas porque a psique do empata já não lhe concede o mesmo poder. O feitiço se rompe no instante em que a consciência desperta, mas esse despertar não traz apenas alívio, traz também responsabilidade, porque agora não há mais desculpas, não há mais ilusões a se agarrar, só resta a verdade crua. E a verdade é ambígua, cortante e libertadora ao mesmo tempo. O empata nunca foi apenas vítima, sempre foi também guardião de sua própria prisão. Essa revelação abre feridas, mas também abre portas. E nesse ponto da jornada, não se trata mais de enfrentar o narcisista lá fora, mas de enfrentar o arquétipo dentro de si, o lado que sempre esperou pelo outro para sentir que existia. O jogo muda de lugar e a batalha agora é pela alma. Há um instante em que o empata percebe que o jogo nunca foi apenas externo. Cada olhar frio, cada silêncio calculado, cada manipulação cruel do narcisista funcionava como uma chave que abria cofres esquecidos dentro de si. O que dói não é apenas o que foi dito, mas aquilo que desperta, aquilo que já estava lá, escondido em camadas de medo, abandono e desejo de aceitação. O narcisista apenas acendeu a lâmpada em um quarto que o empata nunca quis visitar. Carl Jung falava que a sombra, quando negada, se torna tirana. E é isso que o empata sente, uma tirania invisível que não vem apenas do outro, mas da recusa em olhar para dentro. A cada revelação surge um incômodo. Talvez o narcisista seja apenas o espelho que obrigou a ver o que estava negado. Talvez ele tenha dado forma a algo que, sem ele, teria permanecido enterrado, corroendo em silêncio. Essa percepção é devastadora porque quebra o ciclo de vitimização, mas ao mesmo tempo abre a ferida de uma responsabilidade insuportável. O empata começa a se perguntar: quem eu seria sem essa dor? Quem eu seria sem esse jogo? E o silêncio que responde é tão intenso que quase assusta. Porque libertar-se não é apenas romper com alguém, é romper com uma identidade construída sobre sofrimento. É perder o roteiro conhecido, mesmo que ele tenha sido cruel. E a mente teme o vazio mais do que teme a dor. O narcisista sente essa transformação, mesmo sem compreender. Há algo no olhar do empata que já não se quebra, uma firmeza sutil que irrita, que ameaça. Então ele aumenta o tom, intensifica o drama, usa o medo como arma, a culpa como corrente, o amor como isca, mas nada disso soa igual. O empata vê as engrenagens por trás do teatro e pela primeira vez não se emociona com o palco.
enxerga apenas o ator exausto repetindo o mesmo papel. Mas enxergar não significa estar livre. A batalha agora acontece no coração. Resistir sem se tornar pedra, compreender sem voltar a cair, soltar sem deixar que o vazio consuma. Porque o perigo não está apenas em voltar atrás, mas em endurecer, tanto que já não reste espaço para sentir. E o empata percebe esse risco, percebe que, ao aprender a linguagem do narcisista, corre também o risco de adotá-la, de espelhar aquilo que sempre rejeitou. Esse é o ponto mais perigoso da travessia. Porque quando a dor se mistura ao poder, o empata pode se perder. Pode acreditar que venceu, quando na verdade apenas trocou de máscara. Pode acreditar que está livre, quando na verdade apenas assumiu o papel do algoz. Jung dizia que ninguém encontra a si mesmo sem atravessar a sombra, mas também alertava. Muitos se perdem nela. O empata sente esse abismo abrindo-se dentro de si. Uma voz interna sussurra: você já é igual a ele. Outra voz responde: não, você aprendeu para se proteger. E no meio desse conflito nasce a dúvida essencial. Será que compreender a sombra é suficiente para não ser engolido por ela? Ou será que a linguagem do narcisista, uma vez decifrada, já não pode mais ser esquecida e sempre estará disponível como uma arma perigosa? Essa consciência pesa, mas também abre espaço para uma clareza inédita. O empata não precisa vencer o narcisista, não precisa provar nada, não precisa se vingar. O verdadeiro movimento é outro, mais silencioso, mais profundo, é retirar a energia que sustenta o jogo. É recusar a dança, é não oferecer reação, é deixar o palco vazio até que o teatro desmorone sozinho. Mas será que o empata consegue sustentar esse silêncio? Será que consegue existir sem a narrativa que sempre o prendeu? Porque o vazio ainda assusta e a tentação de voltar a interpretar o papel antigo é constante. Cada passo rumo à liberdade exige coragem de enfrentar não apenas o outro, mas a si mesmo, e esse confronto é o mais doloroso de todos. E então, em meio a essa travessia, surge um vislumbre. Talvez a verdadeira libertação não esteja em derrotar o narcisista, mas em integrar aquilo que ele representa. Não como aceitação da dor, mas como reconhecimento da própria sombra. Porque somente ao reconhecer o que estava negado, o empata pode finalmente deixar de ser refém. E essa percepção, ainda que sutil, começa a rachar o muro invisível que sempre o prendeu. Há um instante em que o empata diante do narcisista já não sente apenas dor. Sente também uma estranha clareza, como se a neblina que sempre o cercou começasse a se dissipar. O olhar do outro já não fere da mesma forma. As palavras que antes ecoavam como sentença, agora soam como ecos vazios. É como se a energia do vínculo tivesse perdido o magnetismo, e no lugar do feitiço restasse apenas a estrutura crua, exposta, sem poder. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre um choque, porque revela não apenas o que negamos, mas também o que precisamos integrar, e o empata percebe isso. O narcisista não é apenas o algoz, é também a porta para uma parte de si que nunca ousou encarar. Ao aprender a linguagem do outro, descobre com horror e fascínio que essa linguagem sempre esteve dentro dele. A diferença é que agora pode escolher o que fazer com ela. Essa escolha é um fardo, porque usar esse conhecimento para retaliar seria apenas perpetuar o ciclo, tornar-se aquilo que sempre odiou. Mas negar a nova consciência também seria impossível, porque o véu já foi rasgado e não há como voltar à inocência. O empata está diante de um dilema existencial. Ou se perde na escuridão da sombra, ou aprende a transformar esse poder em algo novo, algo que não reproduza a tirania. O narcisista sente a ameaça desse silêncio consciente. Tenta, em desespero, lançar seus truques mais sutis. Culpa, sedução, promessas vazias. Mas nada parece atravessar como antes. Há um desconforto que cresce em seu olhar, como se o controle escorresse pelas mãos. Pela primeira vez, o manipulador sente o peso da impotência. Mas junto com essa inversão, nasce um perigo invisível. O risco do empata se perder em sua própria sensação de vitória.
porque não há vitória sem preço. O empata sente que carregar essa consciência é como segurar fogo nas mãos. Ilumina, mas queima. E o calor dessa chama pode tanto aquecer quanto destruir. A dúvida retorna com mais força. Será que está preparado para sustentar essa nova posição sem se corromper? Será que a libertação é real ou apenas mais uma ilusão sofisticada? O vazio, que antes era ameaça, agora se torna chamado. É como se a vida estivesse dizendo: este é o espaço onde algo novo pode nascer. Mas nascer exige ruptura, exige deixar morrer aquilo que já não serve. E a morte, mesmo simbólica, ainda assusta. O empata sente que está diante de um portal invisível, mas cada passo em direção a ele exige abrir mão de antigas versões de si. Nesse ponto, o tempo parece se dobrar. Memórias antigas retornam, dores esquecidas ganham forma, vozes internas sussurram em coro. É como se o inconsciente inteiro clamasse para ser ouvido. E nesse turbilhão, o empata percebe. O narcisista já não é mais apenas uma pessoa externa, mas uma figura arquetípica que encarna todas as feridas acumuladas. E enfrentá-lo é, no fundo, enfrentar a si mesmo. O paradoxo final se revela. O narcisista sempre quis o controle, mas o controle só existiu porque o empata entregava sua própria energia. Ao retirar essa energia, a estrutura desmorona. Mas isso não é apenas sobre o outro, é sobre retirar a energia também das próprias ilusões, dos próprios apegos, das próprias máscaras. É um processo de desnudamento total, de desmantelar tudo o que não é essencial. E o empata entende que a verdadeira libertação não é derrotar alguém, mas integrar o que sempre foi negado. É olhar para a sombra e dizer: eu te vejo, eu te reconheço, mas você não me domina mais. Esse ato silencioso é a chave que o narcisista nunca calculou, a única que pode romper o ciclo sem perpetuar a dor. Mas chegar até aqui exige coragem quase sobre-humana, porque significa atravessar um território onde nada é garantido, onde até a própria identidade pode se dissolver. E é nesse limiar, nesse ponto em que a respiração falha e o coração pesa, que a jornada se prepara para sua revelação final. O empata já não é mais o mesmo, mas ainda não é totalmente novo. Está suspenso no espaço entre morte e renascimento, entre sombra e luz, entre o que foi e o que pode ser. E é nesse espaço que o mistério maior se oculta, esperando para ser desvelado. Quando o empata percebe que a linguagem do narcisista já não o aprisiona, um silêncio estranho se instala. É como atravessar um campo de batalha após o fim da guerra. O ar ainda cheira a pólvora, mas não há mais inimigos visíveis. Esse vazio confunde, porque a ausência do conflito parece mais ameaçadora do que o próprio confronto. Afinal, quem ele é sem a dor que o definia? Carl Jung alertava que o inconsciente não suporta o vazio. Quando um espaço interno se abre, algo inevitavelmente virá preenchê-lo, luz ou sombra, consciência ou ilusão. E o empata sente essa verdade pulsando dentro de si. O perigo não está apenas no narcisista, mas no que nascerá dentro de si a partir desse vazio. Será que terá forças para deixar florescer algo novo? Ou permitirá que as velhas correntes retornem com outra face? O narcisista, por sua vez, sente a ameaça da irrelevância. A ausência de reação é como morte para ele. Se antes bastava uma palavra para acender tempestades, agora suas frases caem no chão como cinzas frias. E essa impotência o corrói, despertando um desespero disfarçado de charme, uma fúria oculta em gestos suaves, uma violência camuflada em promessas de amor. Mas o empata já reconhece o padrão, vê as máscaras trocando de lugar, como atores, exaustos, repetindo a mesma peça. O conflito, então, deixa de ser externo e se torna interno. Porque mesmo que o empata já não acredite nas palavras, ainda precisa lidar com os ecos que elas deixaram em sua alma. Cada ofensa antiga, cada manipulação, cada sombra ainda vibra dentro dele como um trauma congelado no tempo. A luta
não é mais contra o que o narcisista faz agora, mas contra as marcas invisíveis que ficaram gravadas na psique. E aqui surge a revelação incômoda. Talvez o maior inimigo nunca tenha sido o narcisista, mas as feridas não curadas que o tornaram vulnerável ao seu jogo. O manipulador apenas tocou em cordas já tensas, apenas explorou rachaduras que já existiam. O verdadeiro campo de batalha sempre foi interno, e essa percepção pesa, porque exige que o empata pare de olhar para fora em busca de culpados e comece a mergulhar dentro de si em busca de cura. Esse mergulho é como descer a um porão esquecido. As paredes estão cobertas de memórias antigas, vozes familiares que criticam, abandonos silenciosos, olhares que feriram mais do que palavras. Cada passo revela um fantasma, e cada fantasma revela uma verdade que o empata tentou enterrar. Mas agora não há mais como fugir. A consciência abriu a porta, e a travessia é inevitável. O narcisista externo se dissolve como símbolo. Já não é apenas uma pessoa, mas um arquétipo, uma força que representa tudo aquilo que foi negado. E o empata percebe que, ao enfrentá-lo, está enfrentando também os próprios medos de nunca ser suficiente, a própria necessidade de aprovação, o próprio desejo de se sacrificar para ser amado. A relação, antes vista como prisão, agora se mostra como espelho, e nesse espelho a imagem que retorna é perturbadora, porque o empata vê não apenas a dor que sofreu, mas também o poder que tem de não mais se deixar prender. Vê que pode caminhar sem as correntes, que pode existir fora do jogo. Mas junto com essa liberdade surge o terror do desconhecido. O que significa viver sem o drama que sempre definiu sua vida? Será que está preparado para uma existência onde já não há vilão claro a culpar? A tensão aumenta, porque a travessia não garante destino. Jung dizia que todo o processo de individuação é atravessar o caos até que uma nova ordem surja de dentro. E o empata sente exatamente isso. Está no caos, entre o que morreu e o que ainda não nasceu. E esse entre-lugar é sufocante, como se a alma estivesse suspensa no vazio. E é justamente nesse espaço suspenso, nesse terreno movediço entre destruição e renascimento, que a verdadeira transformação começa a se insinuar. Não como resposta imediata, não como vitória clara, mas como uma chama tímida que insiste em brilhar no meio da escuridão. Uma chama que diz: atravessa, continua, ainda não acabou. O silêncio que permanece após a revelação é diferente de qualquer outro. Não é vazio, é presença. É como o eco de uma música que já terminou, mas ainda vibra dentro do peito. O empata compreende que não existe mais retorno ao que era antes, porque algo nele foi tocado em um nível tão profundo que já não pode ser esquecido. Carl Jung nos lembra que tudo o que emerge da sombra exige integração e não rejeição. Por isso, o empata entende que a verdadeira libertação não está em apagar a experiência, mas em abraçá-la como parte da própria jornada. Não se trata de vencer o narcisista, mas de reconhecer que, ao atravessá-lo, encontrou partes de si mesmo que jamais teria ousado encarar. A dor se transforma em símbolo. Aquilo que antes era ferida, agora se revela como portal. Cada golpe, cada silêncio cruel, cada manipulação ganha um novo significado. Foram convites ocultos para uma iniciação psíquica, um chamado à individuação. O que parecia prisão revela-se como rito de passagem, e o empata descobre que, paradoxalmente, a sombra foi a guardiã de sua própria luz. É impossível ouvir esse chamado e continuar sendo o mesmo. A mente resiste, o coração hesita, mas a alma já sabe. A travessia aconteceu. Aquele que aprendeu a linguagem da sombra já não pode fingir ignorância. O conhecimento está gravado, não como teoria, mas como cicatriz viva, como lembrança que pulsa em silêncio, mesmo quando tudo parece calmo.
E assim, o espectador também sente esse peso, porque de algum modo, essa história não fala apenas sobre o empata ou sobre o narcisista. Fala sobre nós, sobre nossas próprias relações, sobre os reflexos que nos prendem e sobre os espelhos que tememos olhar. É impossível não se reconhecer, nem que seja em fragmentos. O eco dessa jornada não pede respostas imediatas. Ele pede contemplação. Pergunta ao espectador: onde estão os narcisistas em sua vida? Onde estão os empatas que você foi? Onde está a sombra que ainda insiste em ser negada? E cada pergunta se instala como semente, germinando no inconsciente, pronta para florescer nos momentos mais inesperados. O clímax não é grito, é sussurro. É a descoberta silenciosa de que toda dor contém um código e que decifrá-lo é escolher transformar-se em vez de repetir. O empata descobriu essa verdade na pele e quem escuta sente que essa mesma possibilidade está à espreita dentro de si. A liberdade não é oferecida, é conquistada na coragem de olhar para o abismo sem se perder nele. No fundo, tudo se resume a uma imagem, o espelho. O narcisista acreditava controlá-lo, mas o empata descobriu que o reflexo nunca pertenceu a ele. O espelho sempre esteve nas mãos de quem ousa encarar a própria sombra. E nesse reflexo, a verdade se revela. Ninguém pode aprisionar uma alma que já aprendeu a se enxergar inteira. E é nesse ponto que a jornada se dissolve em eco. Não há fim, apenas continuidade. O que foi dito permanece vibrando, pedindo retorno, pedindo mais uma escuta, pedindo que se compartilhe, porque o que transforma não é a informação, mas a experiência. E essa experiência não pode morrer aqui. Precisa circular, precisa ser lembrada, precisa ser vivida em outros corações. Então, se algo em você foi tocado, não deixe esse eco morrer no silêncio. Deixe sua marca nos comentários. Compartilhe essa experiência com quem precisa atravessar sua própria sombra. Inscreva-se para caminhar junto nessa busca pela consciência. Não como quem segue um canal, mas como quem aceita um chamado. Porque, no fundo, esta jornada não termina aqui. Ela apenas começou. A sombra não desaparece quando a luz chega. Ela se transforma em caminho.